Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então, como nós havíamos combinado, a aula sobre Revolução Mexicana vai ser uma aula gravada, e aí cada um, dentro das suas possibilidades, do seu tempo, vai assistindo, vai acompanhando essa aula sobre Revolução Mexicana, tá bom? Bom, eh, o tema da Revolução Mexicana é um tema importante para a própria história do México, evidentemente, mas também a Revolução Mexicana vai acabar ganhando um, um caráter político e vai ser envolta de um simbolismo político ao longo do século XX, principalmente por conta do seu caráter popular. Então, o caráter popular, as questões que envolveram a população descendente dos indígenas mexicanos e a luta pela reforma agrária vai acabar fazendo com que, ao longo do século XX, a Revolução Mexicana seja considerada uma revolução socialista ou de caráter socialista. E ela vai ser constantemente levantada por pessoas de esquerda ou os seus heróis, os seus principais atores da própria Revolução Mexicana vão acabar se tornando heróis da esquerda latino-americana. De qualquer forma, né, apesar dessa carga que vai ser colocada posteriormente na Revolução Mexicana, a gente precisa entender o que significou a Revolução Mexicana no momento em que ela ocorreu. Né? Então, o que a antecedeu para que ela obtivesse, para que ela ganhasse as características que ela ganhou, e depois quais são os desdobramentos da Revolução Mexicana, principalmente para o próprio México. Sobre a Revolução, existem algumas polêmicas entre os historiadores no que diz respeito à cronologia e à periodização da Revolução, principalmente no que diz respeito ao final da Revolução Mexicana. Então, alguns historiadores têm dificuldade, isso existe um debate até os dias de hoje, sobre quando terminou de fato a Revolução Mexicana. Alguns historiadores defendem que a partir da década de 1920, aquele furor revolucionário da década anterior desaparece. Alguns historiadores dizem que a Revolução Mexicana iria apenas até os governos Carranza e depois o Obregón e o governo Obregón. Alguns outros historiadores chegam a dizer que o governo do Cárdenas, né, do Lázaro Cárdenas, seria o último suspiro revolucionário. De qualquer forma, né, a Revolução Mexicana começa em 1910, 1911, quando o Francisco Madero assume a presidência do México, a gente vai ver isso. Mas o fato é que a Revolução Mexicana e os desdobramentos da Revolução Mexicana marcam a história do país durante todo o século XX. Né? Só no início do século XXI que aquelas forças herdeiras do processo revolucionário perdem efetivamente força, e inclusive nas eleições presidenciais dos últimos anos, ou mesmo até do ponto de vista da representação do partido que nasce da Revolução Mexicana, o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que é criado em 1946 e que se torna hegemônico durante toda a segunda metade do século XX. Né? O início do século XXI marca um descenso da influência do PRI na política mexicana. Antes da gente entender a revolução, né, a gente precisa buscar as causas para que essa revolução tenha acontecido. Em primeiro lugar, o México, assim como praticamente todos os países latino-americanos que se tornaram independentes no século XIX, vão manter, em grande medida, as estruturas herdadas do período colonial, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista social ou do ponto de vista político. Em termos econômicos, o México continua sendo um país agroexportador, né, mantém o seu caráter de economia dependente do mercado externo. Basicamente, o México vende para o restante do mundo, mas sobretudo para os Estados Unidos, produtos alimentícios e minerais. Lembrem que no século XIX, Estados Unidos está fazendo
está passando pela segunda revolução industrial, portanto é necessário que esses minerais, esses minérios cheguem aos Estados Unidos. Em termos sociais, nós temos a prevalência, né, e a hegemonia da elite crioula. Lembrem que os crioulos, no período colonial, em toda a América Espanhola, são os espanhóis, são os descendentes de espanhóis nascidos no continente americano. Então, eles são brancos, mantêm fortes laços culturais com a Espanha, mas o que diferencia o espanhol que vem da Espanha do espanhol que nasce na América é o fato dele ter nascido na América. Portanto, isso, no período colonial, é um fator de inferioridade dos crioulos, mas lembrando que esses crioulos são os indivíduos que lideram o próprio processo de independência aqui na América Espanhola, já eram a elite econômica e, a partir das independências, se tornam também a elite política. A elite política que vai dominar os mestiços e uma grandíssima população indígena, né? O México continua sendo um país marcadamente herdeiro e descendente dos indígenas, então os indígenas ainda são, né, a maior parte da população mexicana no século XX e durante o século, no século XIX e durante o século XX. E a Igreja Católica permanece como uma força política e social bastante influente. Em termos políticos, a política mexicana durante o século XIX, ou mesmo após a Revolução Mexicana, ela é bastante convulsionada, ela é bastante marcada pelo conflito dos chamados setores liberais e conservadores. Aqui, logo após a sua independência, em 1821, o México vive uma curtíssima experiência como uma monarquia, governada pelo crioulo Agustín Iturbide, que vai se autoproclamar imperador do México com o título de Agustín I. Depois, em 1823, o Iturbide vai acabar sendo deposto e acaba sendo fuzilado em 1823. Por um período de 9 anos, existe uma grande instabilidade em que governos provisórios vão se sucedendo, e aí, em 1833, nós temos um primeiro período de relativa estabilização na política mexicana, quando o caudilho, o general Lopes de Santana, também membro integrante dessa elite crioula, dá um golpe com o apoio dos setores mais conservadores da sociedade mexicana, basicamente os proprietários de terra e a Igreja Católica. Então, essa elite fundiária mais a Igreja Católica apoiam o Lopes Santana na realização desse golpe. Só que o governo Lopes Santana vai acabar se enfraquecendo, principalmente a partir da Guerra Mexicano-Americana, que é aquela guerra em que os Estados Unidos obtêm praticamente metade, né? 40% do território mexicano passa a pertencer, a partir de 1848, aos Estados Unidos. E aí, esse território perdido corresponde basicamente aos estados do Novo México, Texas e Califórnia. Então, aquelas cidades que a gente às vezes vê em filme, Los Angeles, né, Los Alamos, essas cidades com nomes em espanhol, elas têm nome em espanhol porque originalmente elas eram cidades mexicanas e que foram perdidas pelo México para os Estados Unidos a partir da derrota mexicana na Guerra Mexicano-Americana e a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Esse enfraquecimento do lado conservador, da ala conservadora da política mexicana, faz com que os liberais consigam chegar pela primeira vez à presidência, e aí nós temos a eleição do Benito Juárez, e o Benito Juárez, como um liberal, vai promulgar uma nova constituição para a sociedade mexicana, uma constituição, evidentemente, de caráter liberal. Então, os tribunais militares e eclesiásticos são extintos,
A separação entre a igreja e o Estado, no caso do México, acontece em 1857. Lembrem que no caso do Brasil, essa separação entre igreja e Estado só vai acontecer em 1889, por ocasião do golpe republicano. Os dízimos cobrados como direito pela Igreja Católica são suprimidos. A liberdade de culto, então, a partir de agora, as pessoas não são mais obrigadas a serem católicas no México. E o ensino leigo, o ensino laico, que é aquele ensino que não está mais atrelado aos princípios da Igreja Católica. De qualquer forma, essas medidas adotadas pelo governo Juárez, né, pelo governo do Benito Juárez, começam a incomodar enormemente os setores mais conservadores da sociedade mexicana. E, além disso, o Benito Juárez vai acabar, durante o seu governo, alegando que não seria possível pagar os empréstimos contraídos pelo governo mexicano nos anos anteriores em relação à Espanha, à Inglaterra e, sobretudo, à França. Isso faz com que se forme uma espécie de coligação entre França, Inglaterra e Espanha, que buscam se aproximar dos setores conservadores mexicanos para derrubarem o governo Juárez e reimplantarem um governo de caráter conservador no México. É isso que vai acontecer em 1861, quando uma tropa, um exército francês, lembrem que a França está governada pelo Napoleão III, a França envia parte do seu exército para o México é invadido, né? O México já não pagava suas dívidas com relação à França naquele momento, e aí, por interferência da França do Napoleão III, é colocado um nobre europeu, um nobre da família dos Habsburgo, da dinastia dos Habsburgo, o Ferdinando Maximiliano I, que se torna imperador no México entre 61 e 67. De qualquer forma, esse momento em que o México volta a ser uma monarquia, volta a ser um império, né, ele é esse período da história mexicana, o Ferdinando Maximiliano, num primeiro momento, ele não está ambientado com o México, ele não sabe exatamente como governar o México, mas aí depois ele consegue, de alguma forma, pactuar com alguns setores da sociedade mexicana, mas o governo do Ferdinando Maximiliano I vai enfrentar forte resistência do grupo que havia perdido o poder para a ascensão do próprio Ferdinando Maximiliano, que são os liberais. Então, os liberais, usando um discurso bastante nacionalista, né, e apoiados pelos Estados Unidos, que tinham interesses no México, evidentemente, vão organizar uma guerra de expulsão dos franceses do México, e aí o próprio Ferdinando Maximiliano I acaba sendo fuzilado, e aí, portanto, os franceses são retirados do México. O México passa a estar sob uma forte interferência dos interesses norte-americanos, e entre a década de 60 até aqui a década de 70, né, 1876, o México vive um período de convulsão social em que os liberais não conseguem botar ordem, não conseguem estabilizar o sistema político mexicano, até que o Porfírio Díaz, um general, um caudilho de família crioula, vai acabar dando um golpe em 1876, e aí ele consegue destituir o presidente mexicano, que ainda era o Benito Juárez, e aí, a partir de 1876, nós entramos no chamado porfiriato. O porfiriato, que corresponde a um período ditatorial do México. O Porfírio Díaz, ele é o único governante no México até 1911, quando ele vai renunciar ao poder, e é um governo de caráter autoritário, ditatorial e muito próximo
seja dos interesses ingleses, mas, sobretudo, dos interesses norte-americanos. É um governo também muito influenciado pelo positivismo, então aquilo que a gente já vinha vendo, estudando sobre o positivismo no Brasil, serve aqui para o porfiriato. Então, é um governo que pretende a modernização do México, mas essa modernização é acompanhada, ela é dirigida por um governo extremamente autoritário, como eu já falei. Estados Unidos e Inglaterra com grandes interesses econômicos no México, basicamente por conta da exploração do petróleo e por conta da exploração desses minérios, a extração desses minérios do território mexicano. E o porfiriato, ele é um governo muito duro, sobretudo com as comunidades indígenas e com os grupos mais pobres da sociedade mexicana. Porque durante o governo do Porfírio Dias é publicada uma lei chamada Lei dos Bardios, em 1883, em que, a partir de 1883, os indivíduos ou as comunidades só teriam os seus direitos de propriedade reconhecidos sobre um determinado território se eles tivessem comprovantes, né, que garantissem essa propriedade, títulos de propriedade. Evidentemente que as comunidades indígenas, né, não possuem título de propriedade porque são comunidades que ocupam um determinado território desde tempos imemoriais. Então, o que vai acabar acontecendo é que essas comunidades indígenas têm os seus territórios tomados delas, né, os érridos, o nome que essas comunidades indígenas recebem, né, e esses territórios tomados, né, confiscados das comunidades indígenas, vão ser redistribuídos, vão ser vendidos, seja aos conservadores, aos latifundiários mexicanos, seja às empresas privadas, o que gera uma situação bastante absurda no caso do México, em que, às vésperas da Revolução Mexicana acontecer, 1% da população do México controlava 85% das terras cultiváveis no México. Né? Isso vai fazendo com que haja um distanciamento e um desgaste do próprio porfiriato no que diz respeito a essa população mais pobre, especialmente essa população indígena ou mestiça, e aí uma situação de hostilidade entre a própria elite mexicana e essas camadas mais pobres. Embora também a própria elite mexicana começasse a se sentir bastante incomodada com o governo Porfírio Dias, em grande medida por conta de uma presença exagerada do capital estrangeiro norte-americano e inglês no México. Então, a própria elite mexicana começa a perceber que ela não está ficando com a maior parte dos lucros, né, da exploração das riquezas mexicanas, mas que, na verdade, esse lucro está acabando acaba tendo como destino final os Estados Unidos ou a própria Inglaterra. Né? Tem duas grandes regiões mais hostis aqui ao Porfírio Dias, a região norte do país, caracterizada pela produção pecuária, pela mineração e pela agricultura, e no sul também do México, essa população mais pobre dedicada à agricultura começa a se incomodar bastante com a situação durante o porfiriato. Portanto, em 1909, 1910, né, existe um grande descontentamento dessa população mexicana, né, especialmente os indígenas, os camponeses e os pequenos trabalhadores urbanos, que se veem extremamente empobrecidos. Né. A classe média mexicana, graças a um discurso bastante nacionalista, se sente incomodada, sobretudo com essa presença exagerada do capital estrangeiro, como eu disse para vocês, e a partir de 1907, né, com uma crise econômica do México, todos esses sentimentos anti-norte-americanos e, portanto,
porfiristas vão acabar sendo canalizadas, né, vão acabar todos esses descontentamentos vão acabar sendo canalizados contra o próprio regime do Porfírio Dias. E aí nós entramos propriamente na Revolução Mexicana. Antes da gente entrar na Revolução Mexicana, né, nessa primeira fase da década de 1910, a gente precisa lembrar de 3 principais nomes. O Francisco Madero, que é o grande líder da oposição ao Porfírio Dias. Ele era um liberal de família rica. Lembrem que os liberais haviam sido tirados do poder pelo golpe do Porfírio Dias, portanto, esses liberais vão remoendo contra o Porfírio Dias. O Francisco Madero, quando ele se coloca como candidato da oposição em 1910, nas eleições de 1910 no México, o próprio Porfírio Dias decide prendê-lo. A polícia mexicana prende o Francisco Madero e, a mando do Porfírio Dias, o Madero só deveria ser libertado após as eleições, para que, evidentemente, o Porfírio Dias fosse eleito sem qualquer margem de erro. De qualquer forma, o Francisco Madero consegue fugir para os Estados Unidos, ele fica temporariamente exilado no Texas, nos Estados Unidos, formulando um plano para derrubar o governo Porfírio Dias. Tá? O Zapata, que é uma liderança, uma daquelas lideranças que eu disse que vão acabar sendo heroicizadas pelos grupos de esquerda na América Latina durante o século XX, mas o Zapata não tinha nada de socialista, né? O Zapata, ele era um mestiço, né, semi-analfabeto, né, mestiço com Z aqui, como se chamava no México, né? Ele era um mestiço semi-analfabeto, com grande força, especialmente no sul do país, né? naquelas cidadezinhas, principalmente a partir da cidade de Morelos, né? Tinha um grande envolvimento com as causas indígenas e, portanto, ele é um grande defensor da reforma agrária no México durante o processo revolucionário. O Pancho Villa, que era um simpatizante também das ideias do Zapata, embora o Pancho Villa, né, ele fosse muito mais de uma classe média do que o Zapata, que era evidentemente mais do povão. Né? Então, o Madero, o Zapata, o Pancho Villa. E aí, como eu disse para vocês, em 1910, Porfírio Dias convoca as eleições, o Madero é o candidato da oposição, o Zapata, no sul, o Villa, no norte, após a fuga do Francisco Madero para o Texas, né, no chamado Plano de San Luis Potosí, acabam liderando as forças que vão pressionando o Porfírio Dias até o momento em que o Porfírio Dias ele renuncia ao poder, ele renuncia à presidência do México em 1911, e aí o Madero ele vai acabar sendo eleito em 1911 à presidência do México. Qual é o problema disso? O Madero ele chega ao poder, né, graças a um amplo apoio popular, tendo como principais bases de sustentação o Emiliano Zapata e o Pancho Villa, mas durante o governo Madero, né, o Madero ele busca oscilar a sua posição entre os setores mais conservadores e os setores mais liberais. Então, as grandes reformas populares que eram esperadas pelo Zapata e pelo Villa, caso o Madero fosse eleito, são reformas que não se concretizam, são reformas que não são postas em prática. Por isso, né, essa ambiguidade do governo Madero faz com que o Zapata retire o seu apoio ao governo Madero, e o próprio Zapata, no sul do México, né, já que ele era o governante
do estado de Morelos, né, o Zapata ele formula um plano de reforma agrária para ser implantada no sul do México, no estado de Morelos, que é o chamado Plano de Ayala. O que é o Plano de Ayala? É essa proposta de reforma agrária em que 1/3 das terras dos latifundiários do sul do México seria confiscada. Essa terra confiscada seria redistribuída às comunidades indígenas mexicanas, portanto, os érridos que haviam desaparecido lá desde 1883, durante o Porfiriato, eles seriam reconstituídos, eles seriam recriados, né, e seriam entregues, evidentemente, a essa população indígena destituída de terra. Além disso, seria criado um banco de crédito agrícola para que essas comunidades pudessem se reestabelecer e reconstruírem as suas atividades agrícolas, evidentemente, né? E os opositores do plano de Ayala teriam seus bens confiscados. O fato é que a saída a retirada de apoio do Zapata e do Villa em relação ao governo Madero fazem com que o Madero não tenha uma base de sustentação clara para permanecer na presidência. E aí, em 1913, temos um golpe, né, um golpe militar que tira o Madero da presidência e faz com que o Madero acabe sendo fuzilado. Esse plano aqui de enfraquecimento, né, de deposição do governo Francisco Madero. Agora, mais 3 nomes da própria Revolução Mexicana, né? O Victoriano Huerta, que vai depor o Madero, vai acabar ocupando a presidência do México, né, graças ao apoio norte-americano. O Huerta, um general do México, um general do exército mexicano, líder da oposição em relação ao governo Francisco Madero, de ascendência indígena, formado no Colégio Militar do México e, como eu disse, o Huerta vai receber o apoio norte-americano, embora depois ele perca o apoio norte-americano, porque o Huerta se aproxima um pouco dos ingleses. Se aproxima um pouco, não, na verdade se aproxima muito dos ingleses, né? O Venustiano Carranza, que vai se opor ao governo Victoriano Huerta, inclusive lidera o golpe que depõe o Huerta do poder, né? O Carranza já é de classe média, né? A família dele dedicada à pecuária. O Carranza, ele era um antigo apoiador do Madero, ele inclusive foi secretário de Guerra e Marinha durante o curto período do governo Francisco Madero, e durante o governo do Carranza, a gente vai ter grandes etapas modernizadoras no caso do México, né? O Carranza, ele vai efetivamente dar início à reforma agrária no México, embora a gente vá ver que é uma reforma agrária bastante conservadora, e a Constituição de 1917, que é promulgada durante o seu governo, é a Constituição que vigora até hoje no México. O Álvaro Obregón, que também vai ser presidente do México após o governo Carranza, ele era um antigo apoiador do Madero, vai ser um apoiador do Carranza, né? Junto com o Carranza, eles lideram o golpe que depõe o Victoriano Huerta. Durante o governo Carranza, o Obregón vai lutar contra o Zapata e o Villa. E durante o governo Obregón, a gente vai ter a continuidade da reforma agrária, ao mesmo tempo em que ele se distancia da igreja e retoma relações mais próximas com os Estados Unidos, né? Então, aqui o Victoriano Huerta, né? O Venustiano Carranza e o Álvaro Obregón. Bom, o Victoriano Huerta, como a gente disse, vai liderar o golpe militar que destitui o Madero do poder, o Madero é fuzilado, o Victoriano Huerta assume a presidência, mas sofre a oposição de indivíduos importantes da sociedade mexicana da época, como o próprio Carranza, o Pancho Villa, ou mesmo o Álvaro Obregón. O Huerta,
né, ele se aproxima dos ingleses, o que faz com que os norte-americanos dos Estados Unidos passem a apoiar o Carranza para que ele assuma a presidência. E durante esse período de instabilidade do governo Huerta e depois com a própria deposição do Victoriano Huerta, né, quando ele foge, isso faz com que o vácuo de poder deixado seja ocupado, sobretudo pelo Zapata e pelo Villa, o Villa no norte, o Zapata no sul, né, o Zapata em Morelos, que vai buscar realizar aquela reforma agrária que ele havia pensado desde o plano de Ayala, em que as propriedades fundiárias têm os seus tamanhos limitados, as reformas sociais avançam no estado de Morelos, e aí uma democracia mais de caráter popular vai começar a se instaurar no sul, especialmente do México. Só que essas transformações feitas pelo Zapata e pelo Villa, evidentemente, incomodam o Carranza e o Obregón, né, mas sobretudo o Carranza, que era o presidente do México na época, o que faz com que essas forças que agora dominam o Estado mexicano busquem romper, busquem abafar esses levantes de caráter mais popular. O governo Carranza, que assume a presidência do México em 1914 e depois vai promulgar a Constituição de 1917, ao mesmo tempo em que é um governo modernizador, como eu disse, também é um governo marcado por alguns retrocessos. Modernizador, por exemplo, quando a Igreja e o Estado, de acordo com a Constituição de 17, se mantêm separados, mas retrocesso na medida em que a propriedade privada e, sobretudo, os grandes latifúndios são mantidos, embora a reforma agrária durante o governo Carranza também aconteça, né, esses novos érridos que são criados pelo governo Carranza são érridos, são propriedades de terra que são controladas pelo Estado. Tá? Então, é nesse sentido que a gente observa o retrocesso durante o seu governo. A igualdade jurídica e religiosa, isso já vinha desde o governo do Francisco Madero, e a concessão de alguns direitos trabalhistas. Né? Aqui a gente tem uma foto tirada nesse contexto, nesse momento de vazio político deixado pela fuga do Victoriano Huerta. Aqui a gente consegue ver o Pancho Villa e o Emiliano Zapata, né? o Villa, inclusive, sentado na cadeira da presidência mexicana. Tá? Essa Constituição de 17, né, então, só para a gente reafirmar algumas coisas, ela tem um caráter nacionalista, agrário, anticlerical e começa a ser sensível às causas sociais. Então, o nacionalismo dessa Constituição aparece na restrição à ação econômica de países estrangeiros e de empresas estrangeiras no México, né? As propriedades rurais limitadas pelo início de uma reforma agrária ainda bastante incipiente, né? E os direitos trabalhistas, né? 8 horas de trabalho por dia, liberdade de associação, direito de greve, determinação do salário mínimo e limitação ao trabalho infantil e feminino. O Zapata vai acabar sendo morto em 1919, o Pancho Villa é morto 4 anos depois, e aí nós temos dois governos modernizadores e de caráter nacionalista. O Álvaro Obregón, né, antigo aliado do Venustiano Carranza, e o Elias Calles, né, que era um afiliado político, alguém muito próximo do Obregón, que vão continuar e aprofundar as reformas feitas durante o governo Carranza. O Obregón vai criar o Partido Nacional Revolucionário, né, que depois vai virar, em 1946, o Partido Revolucionário Institucional. Durante o governo do Lázaro Cárdenas, a gente vai ver que existe um outro nome para esse partido,
né? Mas o nome final do partido, que é o nome até hoje, é o PRI, Partido Revolucionário Institucional. Então, reforma agrária, nacionalização de empresas estrangeiras e controle do movimento sindical através de lideranças pelegas. Lideranças pelegas são aqueles indivíduos que são nomeados pelo próprio governo para que ocupem posições de liderança dentro dos sindicatos, né? E o CAIES vai continuar as reformas feitas pelo Obregón, né? Então, restringe ainda mais a participação da Igreja Católica, né? O que vai gerar alguns conflitos, mas, de qualquer forma, o Obregón depois retorna à presidência, né? Mas acaba sendo morto antes da posse. A gente tem um curto período de instabilidade política, né, entre o final dos anos 20 e o início dos anos 30, e um novo momento de estabilidade política vem aqui, já na década de 1930, quando Lázaro Cárdenas é eleito presidente do México. O Cárdenas, que é do mesmo partido do Elías Calles, que é o mesmo partido do Álvaro Obregón, que são os indivíduos que reclamam a herança da Revolução Mexicana, né, que eram aqueles o partido criado pelo Obregón, né, que era o Partido Revolucionário Nacional, vai ser transformado durante o governo do Lázaro Cárdenas em Partido da Revolução Mexicana. Então antes era PRN, agora passa a ser PRM durante o governo do Cárdenas, e em 46 vai se transformar em PRI, né, Partido Revolucionário Institucional. O Cárdenas, ele está ligado ao chamado populismo. Então, o Cárdenas é identificado pelos historiadores como um governo populista. Nas aulas de Brasil, a gente vai definir melhor o que foi esse populismo, então fiquem tranquilos com relação a isso. A gente vai ter uma aula específica para entender o que é o populismo, né? Como que esse conceito funciona. E esse governo Cárdenas é um governo de forte apelo popular, né? E aí é no governo Cárdenas que a gente vai ter o grande boom da reforma agrária. Então, só durante o governo Cárdenas a gente tem a distribuição de 18 milhões de hectares de terras aos camponeses, que são essas terras concedidas através do sistema dos érridos, né? Esses érridos, eles continuam parcialmente sob controle do governo mexicano. E isso é uma característica aqui desse modelo de modernização do Estado mexicano, elaborado a partir do plano sexenal, né, que é a principal marca econômica do governo Cárdenas, que é uma modernização econômica, mas dirigida pelo Estado, né, e que essa modernização econômica é acompanhada da concessão de direitos sociais. Concessão de direitos sociais, porque o populismo, como a gente vai ver, e o Cárdenas é um dos exemplos, né, o populismo busca articular as tensões entre a burguesia e o operariado. Então, entre a elite e as camadas mais pobres. Então, os governos populistas, eles sempre jogam nessa ambiguidade, e o Cárdenas vai, evidentemente, ser um desses representantes. A criação do Banco de Crédito Nacional, também nesse sentido modernizador da economia mexicana. O Cárdenas incentiva a criação de sindicatos, mas sindicatos que são atrelados ao Estado mexicano, como, por exemplo, a Confederação dos Trabalhadores Mexicanos. Mas o governo Cárdenas, o ponto mais conhecido do governo Cárdenas é o fato de ele ter criado a Pemex, a empresa mexicana responsável pela extração de petróleo no México. A partir da criação da Pemex, apenas a Pemex podia desempenhar esse tipo de atividade no México, né? E a Pemex é a Petrobras do México, né? Então, Cárdenas, Vargas, aqui no Brasil, são governos muito próximos, muito semelhantes.
né? Ele, como eu já falei, muda o nome do partido, deixa de ser Partido Revolucionário Nacional e passa a ser Partido da Revolução Mexicana, justamente nesse processo de interação entre o governante e as grandes massas. A ideia do Cárdenas é construir um grande partido no México, um partido que, no final das contas, se tornasse um partido único, para que houvesse essa perpetuação no poder. E aí ele continua também o afastamento da igreja nos assuntos que dizem respeito à educação. Um tema que cai muito, principalmente no Enem, é o tema do chamado muralismo mexicano, que é um tipo específico de arte no México. A gente não tem essa manifestação artística em outras regiões do mundo, ou mesmo que seja da América Latina, né, que é uma arte muito ligada à Revolução Mexicana. Então, muitos dos temas dessa arte muralista mexicana, que surge a partir de 1920, portanto, já é uma produção artística que busca retratar os próprios processos da Revolução Mexicana. Ela tem um grande boom na década de 1920 e 1930, né? E como principais nomes, né, a gente vai ter o Orozco, o Diego Rivera e o Davi Siqueiros, né? O Rivera, talvez vocês conheçam melhor, porque era marido da Frida Kahlo, né? E a ideia do muralismo mexicano é que seja uma arte de caráter revolucionário, né? Que busque retomar as influências artísticas dos povos pré-colombianos, então dos astecas, dos maias, como a gente está no México, mas principalmente dos astecas, né? E que misture, né, com o chamado realismo soviético, que é um tipo de arte que surge na União Soviética, também atrelada ao processo revolucionário russo, aí propriamente socialista. Então, as grandes temáticas são temáticas de buscar retratar a própria Revolução Mexicana, o próprio caráter indígena da sociedade mexicana e criando uma ideia, um certo projeto artístico de caráter nacionalista. Então, aqui a gente tem os zapatistas marchando, e aí o Zapata, que já havia morrido, começa a ser transformado em grande herói, um herói popular da Revolução mexicana, né? E os mexicanos passam a facilmente se identificar com essa identidade asteca, com essa identidade indígena, né? Que é tão importante para a nacionalidade mexicana, né? Aqui do porfirismo à revolução, né? Então aqui imagens disformes, a revolução, né, dos camponeses, desses mestiços organizados e articulados, até aqui à direita, né, esses operários, aí propriamente revolucionários no sentido marxista da palavra, né, da expressão. E aqui a última, o último mural, e esses murais estão na Cidade do México. Se a gente for ao México hoje, ou se alguém já foi ao México, muitas paredes, muitos prédios públicos foram pintados com esses murais que até hoje são preservados. E aí o arsenal do Diego Rivera, né, já é uma referência direta à revolução de tipo marxista, a foice e o martelo, né, o próprio operariado urbano das máquinas, né, as armas, né, a ideia de tomada através das armas, da chamada Revolução Proletária, a Frida Kahlo sendo representada aqui ao centro do mural, né? E aí é nesse sentido que a confusão entre Revolução Mexicana e uma revolução socialista começa a ser feita, né? Essa releitura sobre o passado da Revolução Mexicana acaba conferindo um caráter socialista à Revolução Mexicana, mesmo que essa revolução de 1910, 1911 não se pensasse propriamente como socialista no momento em que ela eclodiu, no momento em que ela se fez. Tá bom? Gente, então é isso. Qualquer dúvida, me perguntem nas nossas aulas presenciais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.